Boa noite, muita paz. Que bom que nós estamos aqui nesse domingo para falar do Evangelho. Boa noite, Sabor do Peixe, Esmeralda. Nós estamos entrando hoje já atrasado porque estava sem internet. Ainda bem que chegou e dá para a gente fazer nossa live de hoje, né? Boa noite, Alessandro, a Patrícia, a Esmeralda, Erlen. Vamos deixar mais alguns irmãos, nossos amigos, né, adentrarem para a gente começar, né, a nossa live da noite de hoje. Patrícia, boa noite. Raquel, Selma, boa noite, Selma. Boa noite, Raquel. Boa noite, a Maria, né? Bom, pois vamos fazer a nossa prece. É sempre importante nós fazermos uma prece nos trabalhos que nós vamos realizar, né? Seja em qualquer religião, né? Porque a prece nos liga, né, às forças, às correntes superiores. Então a prece é muito importante e nós devemos ter o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que quando estava em Betânia, ele costumava subir ao Monte das Oliveiras para lá conversar com Deus, né? Certo? A Jane, boa noite. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Santíssima, aos anjos, aos espíritos, protetores, guias, amigos espirituais, que nos acompanham, que nos fortalecem, que nos intuem. E nós pedimos pelos desesperados, pelos aflitos, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram em desesperos, por aqueles que se encontram nos leitos hospitalares, os que estão retornando à pátria espiritual, como aqueles que estão retornando à vida terrena. Que todos nós, de mãos dadas, confiemos em Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, para prosseguirmos em frente na nossa jornada transcendente. Bom, a Jane colocou aqui, gostaria muito de receber alguma mensagem, mas quarta-feira é que eu coloco no Instagram, né? Eu coloco como posso lhe ajudar, né? Então quarta-feira eu coloco no Instagram, né? Então cedinho eu já coloco para que a pessoa possa fazer, dizer, né, que realmente como é que a gente pode ajudar, se é através de uma mensagem de conforto. Isso é quarta-feira, tá bom? Bom, então vamos ver a ansiedade. Jesus Cristo, como bom mestre, e o Evangelho tem tudo o que nós precisamos, tudo. Como bom mestre, ele não iria nos deixar nada que ficasse para depois, nada. Quer dizer, que nós temos tudo em nossas mãos, nós temos todas as condições de reverter qualquer processo em nossa vida, porque nós fomos criados com essa capacidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos a essência de Deus. Tem muita gente que chega e diz, mas por que nós
sendo filhos de Deus, por que é que nós passamos por essa loucura, essas coisas, essas dores, esses sofrimentos? Isso aí faz parte. Boa noite, Eliette. Isso faz parte do processo evolutivo que nós nos encontramos, já que nós fomos criados simples e ignorantes, como diz o livro dos Espíritos. Nós precisamos de experiências. Vocês já imaginaram se Deus nos tivesse criado perfeitos? Nós não iríamos valorizar. Então, essa auto-iluminação vem justamente dos nossos esforços. E Deus nos ofereceu os 10 mandamentos, que Jesus Cristo simplificou em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Ele mesmo, Jesus Cristo, veio aqui e nos deixou o exemplo, ou os exemplos, de que nós precisamos seguir para alcançar ao reino dos céus que está dentro de nós. E através do autodescobrimento é que nós chegaremos a esse reino dos céus. Pois bem, então, nós vamos trabalhar hoje no Evangelho, versículo por versículo, aquela passagem dos pássaros e dos lírios do campo. Foi onde Jesus Cristo falou sobre a ansiedade que todos nós temos. Agora, quando ela está controlada, isso é normal. Agora, quando ela se torna patológica, ela nos atrapalha, ela dificulta as nossas passadas aqui, nesse mundo do qual nós estamos vivendo. Por quê? Nós precisamos viver o agora, o momento é agora, é o presente, é o hoje. Nós muitas vezes não valorizamos esse momento que nós estamos vivendo, esse dia de hoje. Nós já ficamos preocupados com o dia de amanhã, com o depois, se nós nem vivemos o dia de hoje ainda. Nós não vivemos nem o dia de hoje. Por quê? Nós temos que ter essa certeza de que nós somos eternos. Nada vai se acabar. Somente o corpo, o espírito, que é eterno, que é a essência, essa essência não vai se acabar de forma alguma. Por isso é que Jesus Cristo disse em Mateus 6:25: por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida. Não vos preocupeis com a vossa vida. Então, pelo que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Aí, Mateus 6:25. Lógico que na época em que Jesus Cristo viveu aqui e que os evangelhos foram escritos, né, eles utilizaram de uma linguagem, né, para que o povo entendesse naquele momento. Porque o que é maior não é o corpo, porque o corpo não pensa. Maior é o espírito. Nós precisamos alimentar o espírito de confiança, de fé, que nós precisamos. Eu vou repetir. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida. Bom, esse tipo de preocupação é no sentido de que nós somos eternos. Esse negócio da gente ficar, porque eu vou morrer, eu vou desencarnar, eu vou sair desse mundo. Não vos preocupeis com a vossa vida, porque nós somos eternos. Nós vamos viver sempre, nós não acabamos. O nosso espírito, o corpo, esse, a cada momento ele vai envelhecendo. E não é o corpo que utiliza o espírito é que utiliza o corpo. Nós não temos só esse corpo físico, nós temos o corpo duplo etérico, o corpo astral, o mental, o búdico e o átmico. Então nós temos outros corpos, certo? Então, não vos preocupeis com a vossa vida, nesse sentido de que nós somos eternos. Mas será que eu vou morrer amanhã? Será que eu vou morrer depois? Será que eu vou ficar doente? Será que eu... Quer dizer, são preocupações, não tem sentido.
é nós atrairmos essas energias negativas para nós, porque o poder mental é muito grande. Aí você começa a se atormentar à toa. Então, por isso é que ele diz que a gente não precisa se preocupar com a vida espiritual, a vida eterna. Essa vida eterna. É lógico que nós precisamos nos preocupar, porque nós estamos nesse processo de aprendizado, certo? Então, nós estamos aqui justamente para aprender, passar pelas provas que são necessárias para o espírito e também para repararmos os erros que já cometemos em vidas passadas. Então Jesus Cristo continua: pelo que haveis de comer ou beber. É lógico que nós não podemos ficar na nossa casa sentado esperando que a comida caia do céu. Meio-dia, por exemplo, a gente chega na nossa casa meio-dia. Aí chegar meio-dia, já está tudo pronto. Deus já mandou, nossa mesa está farta e tudo mais. Não é isso. Não é isso. Deus nos dá, ou nos deu essa oportunidade de estarmos aqui no mundo, e através de nós plantarmos, nós vamos colher aquilo que nós precisamos para alimentar o nosso corpo físico. Diferente quando nós chegarmos no plano espiritual, que nós não vamos ter esse corpo. Nós não vamos precisar alimentar o nosso corpo astral como nós alimentamos o nosso corpo físico. Porque no mundo espiritual não tem supermercado, não tem mercado, não tem isso. E no mundo espiritual, o nosso corpo astral, ele não tem essa parte digestiva, porque nós não vamos comer essa comida que esse corpo precisa, de forma alguma. Então, nós não devemos nos preocupar, porque Deus vai nos dar condições para que nós possamos assim ter o nosso alimento à nossa mesa. A nossa mesa. Ele não vai colocar o alimento já pronto ali para a gente. Ele vai nos dar as condições. Aí você pode muito bem chegar e perguntar, fazer essa pergunta. Sim, mas por que é que existe tanta miséria no mundo, tanta gente passando fome? Por falta da caridade, por falta do amor ao próximo, por falta do amor ao próximo. Vocês já imaginaram a quantidade de alimentos que são perdidos, que são estragados todo dia? Todo dia. É muito bom, muito louvável o que se faz hoje com a distribuição de sopa e tudo. Tudo bem, você está alimentando o corpo físico, que 2 horas depois está com fome novamente. Nós precisamos alimentar o corpo espiritual. Nós precisamos alimentar o espírito. E o espírito não se alimenta, vamos dizer, com arroz, feijão, essas coisas, macarrão, não se alimenta com isso, de forma alguma. Então, pelo que haveis de vestir, nesse caso, o corpo. Então, o que ele quer nos dizer é que tem certas preocupações que são inócuas, que nós não precisamos nos preocupar tanto assim. Não é a vida mais do que o alimento, a vida espiritual, e o corpo mais do que a roupa, o corpo mais do que a roupa. Então, não é para você vestir seu corpo, você não precisa daquelas roupas caras, caríssimas, não. Roupa simples você pode muito bem. E você está vestindo o seu corpo. Agora, para nós vestirmos o nosso corpo espiritual, vamos assim dizer, levando no sentido literal, esse corpo nós precisamos torná-lo luminoso. Por isso é que Jesus Cristo nos diz que brilhe
a vossa luz. Que brilhe a vossa luz. Ou então, se eu brilhar minha luz, automaticamente o meu corpo, o meu espírito vai se tornar luminoso. Vai se tornar luminoso. Certo? Então, nós precisamos viver o agora. O agora. Tudo se vive no agora. No agora. Tem muita gente que já fica pensando já no futuro e fica arraigado no passado e fica preso. E aí esquece de viver o agora, que o agora é que é o decisivo. Agora é onde você pode mudar tudo. Então, é como Jesus Cristo disse, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Isso porque o dia de amanhã todos nós teremos. O dia de amanhã todos nós teremos. Se não for nesse mundo terreno, vai ser no mundo espiritual. Vai ser no mundo espiritual. Ou então, para que essa loucura? Essa loucura como se o mundo fosse se acabar. Acabar tudo. Então, nós estamos o quê? Entrando numa sintonia, numa frequência tão negativa, em que nós vamos entrar num estresse tão grande, que vai ser prejudicial a nós mesmos. E como nós sentimos inveja, os pássaros do céu, os pássaros do céu. Os pássaros, eles não plantam, mas colhem da própria natureza. Colhem da própria natureza. E eles têm a certeza de que não vai faltar alimentação para eles. Não vai faltar alimentação para eles. Por isso é que eles cantam. Se eles cantam, eles estão alegres. Eles estão alegres. Por quê? Estão confiantes na misericórdia e do amor de Deus, coisa que nós às vezes não temos. Coisas que às vezes nós não temos. E devemos reflexionar que os pássaros não têm a inteligência que nós temos, ele tem um instinto. E nós temos a inteligência. Só não estamos sabendo utilizar essa inteligência para nos fazer felizes, para vivermos em paz. Nós não estamos sabendo usar essa inteligência. Porque nos deixamos aprisionar pela mente, que a mente é mais controlada, vamos assim dizer, pelo ego, e nós nos deixamos levar por essas seduções do mundo. Não estou dizendo que nós não podemos nos divertir, tudo. Podemos sim. Agora nós precisamos também cuidar do nosso espírito, para quando nós sairmos desse mundo, chegarmos do outro lado, poder levar alguma coisa de positivo. Tá bom? Então, o Lucas 12, 26, ele diz o seguinte, no mesmo tema da ansiedade. Se, pois, não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que vos preocupais pelas outras? Por que você, ou por que nós nos preocupamos com as outras? Se, pois, não podeis fazer nem as coisas mínimas, quer dizer, o que nós estamos fazendo hoje é de acordo com a nossa capacidade. Está lá bem descrito na parábola dos talentos. Porque vos pois não podeis fazer nem as coisas mínimas, porque vos preocupeis pelas outras. Às vezes nós queremos tanto, mas nós ainda não aprendemos, nós não sabemos nem cuidar, nem usar as coisas mínimas, nós já queremos as coisas mais complexas. Por isso é que Jesus Cristo disse isso. Ó, te acalma.
Porque se tu ainda não sabe controlar as coisas mínimas, como é que tu quer as outras coisas? É como Jesus Cristo disse que Deus não coloca fardos pesados em ônibus leves. Só coloca aquilo que a gente pode suportar. Ele não faria diferente. Colocar um peso nas nossas costas, vamos assim dizer, se nós não pudéssemos suportar. Esse peso, vamos assim dizer, são as duplicatas que nós assinamos aqui na Terra através das nossas ações contrárias às leis de Deus. E se nós assinamos uma duplicata do banco divino, nós vamos ter que resgatar essas duplicatas ou essas promissórias. Nós vamos ter que resgatar. Certo? Então Mateus 6,26, ele cita agora a comparação que Jesus Cristo fez. Daquela coisa da gente querer viver logo 3 dias num dia só. A cada dia basta os seus próprios males. A cada dia os seus próprios males. Se nós vivermos o momento presente, porque a vida se vive no presente. É agora que a gente precisa viver. É agora. Por que nos deixar atormentar? Atormentar. Pelo passado, passou. Pelo futuro. Atormentar pelo futuro. Se nós vivermos o agora, o momento que nós estamos vivendo hoje, com certeza nós vamos ter que passar por esse futuro, viver o futuro que é agora. O futuro está dentro do agora, que nós estamos vivendo hoje. Então, precisamos nos libertar. Precisamos nos libertar daquilo que vem nos prendendo, dificultando assim as nossas vidas. Então, Jesus Cristo dá o exemplo, em Mateus 6,26. Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que ela? Quer dizer, se as aves do céu têm tanta confiança em Deus, por que é que nós não temos também? Podemos ter também em Deus essa confiança. Porque aqui, tão preocupados, tão ansiosos que nós estamos, nós costumamos o quê? Ajuntar nos celeiros. Nos celeiros. É aquela passagem que Jesus Cristo colocou, que o homem foi fazer uma plantação e mandou os seus servos fazer. Convocou até pessoas próximas ali. E quando tudo foi plantado, quando começou a germinar, a crescer, os seus servos chegaram e disseram para eles: mas Senhor, tu não escolheste a boa semente? E o Senhor perguntou: por quê? Porque nós fomos agora no campo instalar o joio junto com o trigo. Tu quer que a gente vá lá e arranque o joio? E o Senhor disse: não, deixai-os crescer juntos. Deixai-os crescer juntos. Por quê? Na ceifa nós vamos separar o joio, nós vamos queimar, e o trigo nós vamos guardar nos celeiros. Mas só que está descrito na parábola que quando foi de noite a morte veio e ceifou-lhe a vida. Ceifou-lhe a vida. Então, para quem ficou todos esses grãos? Esses grãos plantados. Nós não devemos interpretar o pé da letra. A moral dessa história toda é que você ter os seus celeiros, a sua despensa cheia, abarrotada de alimentos e tudo, isso não vai lhe garantir a sua paz e a sua felicidade. Você está demonstrando que você não tem confiança, você tem medo. Você tem medo de não ter o que você comer. Você tem medo, você tem receio. Já os pássaros não têm. E nos dão o exemplo de como nós devemos nos comportar. Certo? Nós vivemos o tempo da pandemia, né? E que as pessoas chegavam no supermercado e compravam logo um bocado de coisa com medo de passar fome, com medo de faltar alguma coisa. Então nós vivemos essa intranquilidade. Essa intranquilidade.
faz parte do nosso ser e que nós precisamos nos libertar disso. Nós não somos o que nós pensamos. Nós não somos o que nós pensamos. Nós não somos a nossa mente. Nós não somos a nossa mente. Certo? Então nós precisamos estar mais confiantes para pensarmos mais positivos para nos libertar. Bom, se os pássaros do céu confiam em Deus, o nosso Pai, sabendo que não vai faltar, sem ter a inteligência que a gente tem, Mateus continua 6,27. Qual de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura, um palmo à sua estatura? Qual de nós, por maior poder que a gente tenha, nós podemos acrescentar um palmo à nossa vida? Não podemos. De forma alguma. Só Deus. O único Criador que existe é Deus. Nós somos co-criadores. Certo, né? Mas o Criador maior, porque nada existe fora de Deus. Nada existe. Então vou repetir. E qual de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Quer dizer, um sentido figurado. Um sentido figurado. Por mais preocupações que a gente tenha, por mais que a gente queira ter dinheiro, ter poder, isso não vai acrescentar um palmo à minha estatura espiritual. Não vai acrescentar. De forma alguma. Certo? Então Mateus 6,28 ele diz: e por que vos preocupeis pelo que haveis de vestir? Pelo que haveis de vestir. Isso Jesus Cristo quis dizer: olha, viva a sua vida com tranquilidade. Viva a sua vida com tranquilidade. Viva o hoje. Aproveite as oportunidades de agora. Não fique preocupado com qual é a roupa que eu vou vestir amanhã, depois e tudo. Isso aí são coisas supérfluas, vamos assim dizer. Por aquilo que nós precisamos fazer. E Jesus Cristo é quem está dizendo isso. E por que vos preocupais pelo que haveis de vestir? Lógico que ele, para compor essas parábolas, ele via, observava os costumes do povo da época. Ele observava o costume do povo da época. Né? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Quer dizer, os lírios do campo, os lírios revestem os campos. A gente passa nos campos, estão todos floridos e tudo mais. Então eles vestiram o campo, porque antes de ser plantados, o campo estava feio. Mas depois de plantados, eles vestiram o campo. Então Jesus Cristo faz a comparação nossa. Então, se Deus veste os campos através dos lírios, imagine a nós. Então, no sentido mais profundo, nós precisamos vestir a nossa alma, o nosso espírito. Proteger a nossa alma. Porque vestir é proteger o nosso corpo. Então, nós devemos estar preocupados em vestir a nossa alma através de ações positivas que geram energias onde nós vamos envolver a nossa alma. E essas energias positivas, elas atuarão como um campo de proteção. Como um campo de proteção. Assim como a roupa protege o nosso corpo, os bons pensamentos, as boas ações nos protegem o nosso espírito. O nosso espírito. Certo? Alguém quiser fazer, né, alguma pergunta e tudo, nós estamos aqui. Então, Jesus Cristo já fez duas comparações dessa ansiedade que a gente vive. Ficamos tão ansiosos de viver o dia de amanhã e esquecemos de viver o dia de hoje.
esquecemos de viver o dia de hoje, o agora, o presente, e nos atormentamos à toa. Por isso é que se eu tenho fé em Deus, eu vou confiar em Deus. Agora, não é aquela confiança de eu não fazer nada. Não, eu vou trabalhar, eu vou fazer minha parte bem feita. Isso é que eu preciso fazer. Vou fazer minha parte bem feita. É isso. Porque Deus tem o maior prazer de nos oferecer. Nós é que não nos colocamos à disposição para receber. Porque tudo virá através do merecimento. Merecimento. Certo? Então Mateus continua 6,29. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Referindo-se aqui ao campo. Que Salomão era tido um rei vaidoso. E Jesus Cristo fez a comparação justamente com Salomão. Ele fez a comparação de que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como Deus veste os campos através dos lírios. Como é bom. Por isso é que eu digo sempre que nós encontramos no Evangelho tudo aquilo que nós necessitamos. Tudo aquilo que nós necessitamos. Então nós não podemos nos atormentar. Porque isso não vai valer a pena para a gente. Não vai valer a pena. Por que é que nós vamos nos aprisionar? Criar os cárceres mentais. Por que é que nós vamos nos aprisionar? Se viver livre é muito melhor. Porque quem nos aprisiona somos nós. Se nós nos aprisionamos, também somos nós. Somos nós. Então, tudo aquilo que existe nesse mundo, coisas materiais, pertence ao mundo. Nós nós. E quem é que descomplica? Somos nós. Somos nós. Então, vamos procurar viver como nada tendo, como disse Paulo de Tarso. Como disse Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso disse uma coisa incrível. Selma, você se lembrou da parábola dos talentos, aquele que recebeu 5 talentos, o que recebeu 3 e o que recebeu 1.
Aquele que recebeu 5 talentos era a capacidade dele. Ele não recebeu 10 porque ele não tinha condições de multiplicar os 10 talentos. E o que recebeu 3 talentos não recebeu 5 porque ele não tinha condições, mas tinha condições de multiplicar os 3 talentos. E o que recebeu 1 talento não tinha condições de multiplicar nem os 3 e nem os 5, por isso ele recebeu 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. O primeiro que recebeu multiplicou os 5 talentos, o segundo multiplicou os 3, e o que recebeu 1 escondeu o talento, dando uma de sabido. E quando foi na hora de prestar conta, está aí na parábola, na hora de prestar conta, esse que recebeu 1 talento disse: ah, Senhor, eu ouvi dizer que tu és injusto, tu és duro, tu ceifas aonde tu não plantastes. Quer dizer, uma desculpa besta. Uma desculpa besta que a gente faz. Enterrar o talento são as oportunidades que a gente tem de ajudar o próximo. Porque se nós ajudarmos ao próximo, nós estamos ajudando a nós mesmos. Se nós ajudarmos ao próximo, nós estamos ajudando a nós mesmos. Certo, Selma? Bom, então 6:29, Mateus. Contudo vos digo que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Eu faço a pergunta para vocês. Aquela pessoa que anda todo esfarrapado, todo parecendo um mendigo, ele é uma pessoa humilde? Ele é uma pessoa humilde? Às vezes não é. Não é. Não é pela roupagem, não é pelos trajes que nós utilizamos, quer dizer que nós somos humildes, não. Porque tem gente que são pessoas que são ricas, que se vestem bem, mas são pessoas humildes. São pessoas humildes. Então, a roupagem em si não demonstra realmente, não revela que realmente nós somos humildes. E devemos nos lembrar o que Jesus Cristo disse. Que os primeiros aqui na terra serão os últimos no reino dos céus. E os últimos aqui na terra serão os primeiros no reino dos céus. Então aqueles que recebem os aplausos, porque quem faz a caridade não recebe aplauso não. Não vai nem para a mídia não, entendeu? Certo? Porque eu sempre digo que o amor não dá ibope. Que dá ibope é miséria, é violência e tudo. Isso pela faixa que nós nos encontramos, pela frequência que nós nos encontramos. Por que que a mídia aí escolhe somente esses assuntos? Porque nós financiamos. Tem muita gente que pela manhã, antes de trabalhar, liga a TV e vai assistir aqueles noticiários só de miséria, de morte, de violência. E ainda quer depois que o dia dele seja bom. Porque na hora que você ouve, você está atraindo toda aquela energia negativa para a sua vida. Toda a energia negativa. Então nós precisamos arejar nossa mente. E não procurar esse noticiário da TV. Tudo bem, se você quiser, não estou proibindo ninguém. Quem sou eu para proibir? Mas eu lhe digo que não vale a pena sentar de frente de uma televisão para ficar ouvindo só miséria. Só miséria. Então, se nós estamos de frente da televisão, nós vamos receber o quê? Só energia negativa. Por quê? Para que a imagem surja no aparelho de TV, vem através de ondas. E ondas são energias. E a nossa mente vai captar essas ondas. Vai captar essas ondas. E vai ficar difícil para a gente. Entendeu? Bom,
Mateus 6,30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Quer dizer, Jesus Cristo diz para nós que nós não temos a fé suficiente para mover os montes e as montanhas da nossa vida. Os montes e as montanhas da nossa vida. Por isso é que ele disse, olha, se tua fé for pelo menos tamanho de um grão de mostarda, tu vai dizer para aquele monte, transporta-te, e os montes vão se transportar. Esses montes não são físicos, são os montes do orgulho, do egoísmo, do ódio e da vaidade. Por que que nós somos egoístas? Porque nós temos medo de perder. Nós temos medo de perder. Então nós não temos fé em Deus. Nós não temos fé em Deus. Como Jesus Cristo falou, que nós devemos olhar os pássaros no céu, nem semeio nem ceifa, no entanto o Pai os alimenta todos os dias. Certo? Então é importante a nossa fé. Porque o que é que Deus precisa fazer mais? O que é que Jesus Cristo precisa fazer mais para nós aumentarmos a nossa fé, pelo menos o tamanho de um grão de mostarda, que é parecido com o tamanho de um caroço de arroz? A fé nossa. O que é que Deus precisa fazer mais? O que é que Jesus Cristo? Resolver os nossos problemas, para a gente aumentar a nossa fé? Mas os problemas foram criados por nós mesmos. Se outros chegassem e resolvessem os meus problemas, eu iria fazer tudo novamente. Então, o semeio é livre. Agora a colheita é obrigatória. Só se pode mudar a colheita no semeio. E é o que nós estamos fazendo hoje. Então nós precisamos mudar esse semeio, que tem nos trazido tantos sofrimentos, tantas dores. É hoje, é agora, que nós precisamos mudar esse semeio. Bom, o Mateus 6,31, ele continua. Assim, não vos preocupeis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não podemos levar ao pé da letra. Que nós não podemos deixar tudo isso aí que Deus vai fazer. Não. Jesus Cristo quis nos mostrar que através do nosso trabalho, é como Jesus Cristo disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Através do nosso trabalho, da nossa fé, da nossa confiança em Deus, nós vamos ter o que comer, nós vamos ter o que beber e nós vamos ter o que vestir. Mas aí você chega e pode perguntar assim, sim, mas por que é que tem muita gente que não tem uma roupa para cobrir a sua nudez? Por que é que tem pessoas que passam fome? Já falei que através da falta do amor ao próximo e também de espíritos que vêm nessas condições, porque em outras vidas esbanjaram tudo, não valorizaram nada. É como Jesus Cristo falou na parábola de Lázaro e o mau rico. Vocês se lembram da parábola do Lázaro e o mau rico, que nós já até trabalhamos aqui. O mau rico procurava se banquetear com os seus amigos. E Lázaro, coberto de chagas, ficava bem próximo da mesa deles, ou do mau rico, se aproveitando de quê? Das migalhas que caíam da mesa do rico. Numa humildade, numa tranquilidade. E às vezes tinha até que disputar com os cães os ossos que eles jogavam para o Lázaro. Mas Lázaro tranquilo.
Por quê? Ele tinha consciência disso. Ele tinha consciência disso, ele tinha fé em Deus. Tinha fé em Deus. Então Lázaro sempre estava lá. E os colegas do mal rico ficavam olhando, mas que refúgio, como é que Deus vai criar um miserável desse? Mas só que nós não pertencemos a esse mundo, nós vamos ter que partir. Morreu o Lázaro e morreu também o mal rico. O Lázaro foi para o seio de Abraão, o pai da raça. Isso é um sentido figurativo. Nós vamos sair daqui e não vamos para o seio de Abraão. Certo? E o mal rico foi para o fogo do inferno. Que também não existe esse fogo do inferno, não existe inferno. Porque Deus não vai criar o inferno para botar seus próprios filhos, vai? Não tem sentido. O céu e o inferno são estados de consciência. São estados de alma. Então, o mal rico no fogo do inferno, quer dizer, da consciência de que ele teve as oportunidades em suas mãos e não soube aproveitar, ajudando ao próximo. Então ele chega e avista Lázaro no seio de Abraão e pede a Abraão, pai Abraão, pede a Lázaro que desça aqui onde eu estou, que molhe os dedos em água e coloque nos meus lábios que eu estou sedento. E pai Abraão disse, olha, tu tiveste a melhor parte, tu poderias não nem ter vindo para onde tu estás, se tu tivesse seguido as leis de Deus, e não seguiu. E pede ainda, depois pede para que Lázaro vá lá na terra e avise aos meus irmãos, quer dizer, que os irmãos estavam fazendo a mesma coisa que ele tivera feito, para que eles não venham até aqui sofrer como eu sofro. E pai Abraão disse, olha, eles têm a Moisés. Se eles não acreditam em Moisés, imagine um morto que saia daqui e vá lá para a terra. Então, o estado de pobreza do Lázaro fez com que ele ascendesse até Abraão, a oportunidade que ele teve. E o mal rico não soube utilizar dos bens que ele tinha, que era apenas um empréstimo. Um empréstimo. Só para a gente usar aqui na terra. Certo? Então, é muito importante a gente, essa fé em tudo aquilo que a gente vai fazer. Tudo aquilo que a gente vai fazer é necessário a fé, a confiança em Deus. Porque se nós não tivermos confiança em Deus, vai ter em quem? Vai ter em quem a confiança? Nós precisamos nos aturar. Tem pessoas que nós não gostamos. Mas por que é que nós nos encontramos aqui? Pela necessidade de apararmos as arestas. É a história dos porcos espinhos. Na era glacial, teve alguns porcos espinhos que saíram do bando. Mas o frio era tão intenso que alguns voltaram e outros morreram. E os porcos espinhos ficavam que, quando eles chegavam bem próximo do outro, começavam a sentir os espinhos um do outro. Mas eles precisavam sobreviver. Porque se eles se apartassem do bando, eles iam morrer de frio. Então nós precisamos nos aturar. Esses espinhos são aqueles que a gente ouve, que nos magoa, que nos decepciona. Esses são os espinhos. Certo? Bom, assim não vos preocupeis, já falei. Vamos, Lucas agora 12:30. Porque os homens do mundo é que procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Veja como Jesus Cristo falou. Porque os homens do mundo, aqueles que estão ligados somente
nas coisas desse mundo. Tem muitos materialistas que acreditam que só existe esse mundo. É por isso que eles dizem, olha, eu vou gozar a vida, os prazeres e tudo mais. Que não deixa de ser uma influência do ego. Do ego. Então, porque os homens do mundo é que procuram todas essas coisas, quer dizer, aqueles que vivem mais para a matéria. Por isso é que Jesus Cristo diz, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o meu tesouro são as coisas materiais, quando eu desencarnar, eu vou ficar preso a essas coisas materiais. Eu vou sofrer por isso. Por isso é que nós precisamos entender que nós apenas estamos de passagem pelo mundo. Nós não somos deste mundo. Não somos deste mundo. Nós vamos voltar para o lugar de onde nós viemos, antes de chegar aqui, a esse mundo terreno. Certo? Porque os homens do mundo é que procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Quer dizer, Deus sabe das nossas necessidades. Sabe das nossas necessidades. Nós precisamos trabalhar o nosso lado moral. Esse lado moral é que vem se arrastando, é que vem dificultando as nossas passadas, é que vem nos colocando em reparações dolorosas. E nós precisamos despertar, como disse Paulo, desperta, ó tu que dormes. Então nós estamos ainda nesse estado sonolento. Sonolento. Nós precisamos despertar para a realidade espiritual. Vivendo o agora. Vivendo o presente. Vivendo o hoje. Então, Mateus 6, 33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a perfeição dele, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então nós devemos procurar primeiramente o reino de Deus. O reino de Deus está onde? Dentro de nós. Dentro de nós. Ah, mas como é que Deus, como é que eu vou ter essa certeza? Porque Jesus Cristo disse para a mulher samaritana no poço de Jacó, vai chegar o tempo, ele explicando para a mulher, que não se adorará a Deus nem nesse monte Garazim, nem no templo de Jerusalém, mas em espírito e verdade. De que profundidade Jesus Cristo falou. Então, nós devemos buscar o reino de Deus e a perfeição dele. Esse reino dos céus está dentro de cada um de nós. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Porque tudo que nós precisamos para a nossa felicidade, a felicidade plena, está dentro de nós, não está fora. Não está fora. E nós só vamos poder colher tudo isso através do autodescobrimento, nos conhecendo. Porque a pessoa pergunta assim, quem é você? Quem é você? Ah, eu sou isso, isso, isso. Não, isso aí é o que você faz. Mas quem é você? Nós só vamos saber através do autodescobrimento. Não é assim que a gente fala? Quem é você? Ah, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou isso, isso. Não, isso é o que você faz. É saber em essência quem é você. Nós ainda não sabemos porque nós não fizemos o autodescobrimento que vai nos levar à auto-iluminação. E Mateus 6,34 escreveu,
Não vos preocupeis pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará o seu próprio cuidado. Ao dia basta o seu trabalho. Cada dia que surge no horizonte é uma página do livro da vida que nós vamos escrever através das nossas ações. Nós é que escolhemos a nossa vida, quantas páginas, quantos capítulos nós vamos escrever. Nós podemos fazer um livro enorme, mas nós podemos também diminuir um pouco. Mesmo nós sendo eternos, nós não vamos usar toda a eternidade para chegar à perfeição, porque existe a lei do progresso, e todos nós estamos sujeitos à lei do progresso. Todos nós estamos sujeitos à lei do progresso. Então, não é importante nós trabalharmos a nossa ansiedade, o estresse que tem adoecido tantas pessoas. Porque para a gente chegar a um estado depressivo, precisa viver essa ansiedade. A ansiedade é que desencadeia tudo isso. Essas preocupações, essas coisas, tudo, e que às vezes a gente atrai tanta coisa negativa e tudo, aquela coisa, daqui a pouco o nosso corpo não aguenta, não suporta de forma alguma. Agora, se a gente viver uma coisa de cada vez, fazer uma coisa de cada vez, viver um dia de cada vez, aí sim, nós vamos cadenciando as nossas vidas. E não sair aí atropelando e sendo atropelado. Atropelando e sendo atropelado. Então são momentos de reflexões, de nós perguntarmos o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo para que eu seja feliz? Para que eu viva em paz? Façamos essa pergunta para nós. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Eu digo mais em termos espirituais, não em termos materiais, porque o poder material, o poder efêmero do mundo não nos proporciona a felicidade que nós estamos buscando. Aumenta-se um vazio dentro de cada um de nós. Por isso é que Jesus Cristo disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Porque a paz do mundo, ela é alicerçada nas coisas materiais, no poder efêmero do mundo. E Jesus Cristo não veio reforçar esse apego às coisas materiais. Já falei onde ele nos aconselhou a amontoar os nossos tesouros. Ele mesmo diz. Então vamos dar um tempo para nós. Vamos meditar, vamos pensar. Vamos fazer uma reflexão da nossa vida. Vamos dar um tempo, nós precisamos. O dia tem 24 horas. Nós podemos muito bem, 1 hora, a gente parar para pensar. Desacelerar. Às vezes nós ficamos tão acelerados que o dia perde toda a graça, todo o sentido para nós. Nós devemos cadenciar a nossa vida. Cadenciar a nossa vida. O nosso corpo, ele é um veículo. É um veículo que o Espírito se utiliza. Então, se nós pegarmos um veículo e usarmos bastante, daqui a pouco esse veículo vai estar velho, como o nosso corpo. Então nós precisamos ter um tempo para nós.
Tem um tempo para nós meditarmos, para nós fazermos uma reflexão de todas as nossas ações, corrigir aquilo que nós fizemos de errado. É assim que se vive. É assim que se vive. Por isso nós precisamos nos esforçarmos, a cada momento, a cada instante. E Jesus Cristo, através da sua mensagem de libertação e de paz, sendo o grande pastor das nossas vidas, e ele mesmo disse que o pastor, o bom pastor, dá a própria vida pelas suas ovelhas, deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se extraviou. Mas nós precisamos ouvir a voz do pastor, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve, e meu fardo é suave, e sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida. Aquele que come do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. E aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei a se abrir-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. O que é que nós estamos esperando para caminhar com Jesus Cristo? Para seguir sobre as suas pegadas? Há quanto tempo nós estamos adiando? Há quanto tempo? Há mais de 2000 anos. E deu certo esse adiamento? De forma alguma. Então nós precisamos caminhar com Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus Cristo 24 horas. Não é somente numa casa espírita, numa igreja evangélica, não. Nós precisamos de Jesus o tempo todo. O tempo todo. Não é só você ir numa casa espírita e receber um passe, ou numa igreja e fazer a comunhão. Não. Nós precisamos de Jesus do nosso lado 24 horas. Pois é, a Elise Martins diz: estamos tão acelerados que não nos damos conta que precisamos refletir como estamos vivendo. Como estamos vivendo. Pois é. Se nós pararmos um pouco, dar um tempo para nós vamos encontrar isso aí. Nós vamos encontrar. Não vamos deixar acontecer, não. Não vamos deixar que as coisas aconteçam, dificultando as nossas vidas, se a gente pode muito bem antes evitá-las. Porque depois que acontece, fica mais difícil. Mas nós podemos evitá-las. Nós podemos evitá-las. Eu digo sempre, né, que aquela música do Zeca Pagodinho, né, Deixa a Vida Me Levar, só teve sucesso mesmo na música dele mesmo. Entendeu? Na realidade que a gente vive, não dá certo não. Viver por viver, todo mundo vive. Viver porque está vivo também não dá certo. De forma alguma. Nós temos que dar um sentido à nossa vida. Vivendo agora, vivendo hoje, vivendo o presente. A vida se vive agora. Ah, mas eu vou fazer isso depois. Não, meu amigo, faça logo agora. Comece agora. Comece agora.
pronto. E você não vai se dar mal de forma alguma. De forma alguma. Então, nós hoje estamos terminando às 8h15, porque teve um problema de internet, né? E eu pensei até que ele não fosse voltar, mas graças a Deus eu acho que os espíritos, os anjos, né, mexeram lá e deu certo aqui para a gente fazer essa live de hoje sobre a ansiedade, que é o mal do século. Ansiedade realmente, mas nós podemos combater isso aí através da meditação. A gente faz isso quinta-feira. Quando a gente faz uma meditação, nós damos um tempo para nós deixamos de pensar. Quando nós nos concentramos em algo, nós nos libertamos um pouco da nossa mente, para que a nossa consciência assuma, mesmo que seja através de segundos, de minutos. Por isso que a meditação ela é importante, porque ela nos tira daquele momento angustiante, aquela coisa toda. A gente dá um tempo para nós. Certo? Então Raquel, obrigado aí, né? Que você gostou, né? Outras pessoas também gostaram e tudo, né? E vamos à luta. Não podemos esmorecer. Estou precisando desligar, né? Pois é, se a gente pudesse, né, chegar a Candicelene, né, Castro, se a gente pudesse desligar a nossa mente, tirar da tomada, né? Mas nós podemos controlar. Nós podemos controlar. O importante é nós não perdermos tempo, essas oportunidades que nós estamos tendo agora. A gente encontra tantas pessoas infelizes, tendo todas as condições de ser felizes, só porque não se encontraram. E é preciso nós nos encontrarmos. Pois é. Um pedacinho do Evangelho foi feito para mim. Pois é. Jesus Cristo, como mestre dos mestres, realmente ele é incrível. Porque ele sabe, é o maior psicoterapeuta que existe. Ele sabe tudo que tem na nossa alma. Ele sabe o que nós precisamos. Então, vamos viver um dia de cada vez. Vamos aproveitar as oportunidades que nós temos hoje. Vamos viver hoje com confiança, na certeza de que nada vai nos faltar. Certo? Então, agradeço a presença de vocês aqui conosco e vamos caminhar com passadas cada vez mais firmes rumo às moradas que Jesus Cristo nos anunciou. Há muitas moradas na casa do Pai. Eu vou para vos preparar o lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Olha o que foi que ele disse. Eu vou para vos preparar o lugar, não vou levar. O caminho eu já deixei. Agora você que tem que caminhar. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Estamos juntos nessa jornada, buscando cada vez mais esse reino dos céus, que através do autodescobrimento nós chegaremos à autoiluminação. Gratidão a todos e muita paz. Uma semana repleta de oportunidades para que nós possamos nos fazer felizes. Gratidão a todos.